Bom dia! Volto aqui hoje para conversar sobre um tema fundamental para que a gente possa pensar a educação do nosso tempo, que é a diversidade e o papel da educação diante deste tema tão potente. Quando eu falo em diversidade, eu não estou me referindo apenas ao fato de que as pessoas são diferentes entre si. Isso, por si só, nós já sabemos, não é? O ponto mais importante é compreender que a diversidade diz respeito aos muitos modos de ser, de viver, de sentir, de aprender, de crer, de falar, de existir e ocupar o mundo. Ela envolve, digamos assim, a cultura, mas não só a cultura, a classe social, o gênero, a sexualidade, a raça, a etnia, geração, território. Também podemos falar aqui as questões dos modos de vida, as religiosidades no plural, as deficiências, os pertencimentos, as experiências que são históricas. Então, falar da diversidade é falar da vida concreta das pessoas e das suas relações sociais que atravessam o seu cotidiano. Mas eu também preciso dizer que a diversidade não pode ser tratada de maneira ingênua, como se fosse apenas uma celebração das diferenças. Isso a gente tem falado durante o nosso curso. Nem toda diferença é reconhecida com dignidade. Em muitas situações, aquilo que é diverso, vocês sabem disso, a gente tem comentado, passa a ser visto como inferior, como estranho, como perigoso e até mesmo como indesejado. E é justamente neste ponto que a educação precisa se posicionar. Porque o problema não está na diferença em si. O problema está onde? Nas desigualdades, nos preconceitos, nos silenciamentos e nas violências que historicamente recaem sobre determinados grupos sociais. Outro tema que a gente tem trabalhado tanto no componente curricular da educação popular, dos movimentos sociais, trabalho e educação. Por isso, quando eu penso a diversidade, eu penso também em cidadania, em direitos humanos e em justiça social. A diversidade não é um detalhe a ser incluso no currículo, não. Ela é uma questão ética, política e pedagógica. É uma atitude filosófica também. Isso aparece de forma muito clara no nosso material da disciplina. Eles já constam no Moodle, quando se afirma que o reconhecimento da diversidade social, cultural e econômica é parte fundamental da construção da cidadania. E também quando diz que educar exige compreender o diverso, reconhecer o outro e construir práticas democráticas no cotidiano escolar. Então, eu entendo que a educação tem um papel, sim, decisivo. E isso Paulo Freire nos ensina que a educação é um ato político, né? E esse papel não é pequeno, não. A educação pode reproduzir desigualdades, preconceitos, opressões, exclusões, ou pode contribuir para questionar, para transformar, né? Por isso que a educação popular é tão potente. A escola, a universidade, outros espaços educativos, escolares ou não escolares, eles nunca foram neutros e eles continuam não sendo neutros. Eles ensinam conteúdo, mas também ensinam modos de olhar, né, o outro, de conviver, de distribuir a palavra, de legitimar os saberes e de reconhecer ou até mesmo negar a existência de saberes diversos. Se a educação se organiza a partir de uma lógica autoritária, por exemplo, homogênea e excludente, ela acaba reforçando o que? A ideia de que existe uma cultura que é legítima e outra que não é, né? Uma única forma correta de aprender, um sujeito que é ideal, um padrão aceitável de corpo, de existência, de linguagem, né? De comportamento, de conhecimento. Neste caso, tudo aquilo que escapa à norma, né?
tende a ser marginalizado, excluído, silenciado. E nós sabemos que isso produz o quê? Evasão escolar, sofrimento, fracasso escolar, silenciamento e, sobretudo, negação dos direitos. Por outro lado, quando a educação assume a diversidade como princípio, ela passa a reconhecer que o espaço educativo ele é habitado por sujeitos concretos, com histórias, memórias, experiências, identidades que são distintas, né? E isso exige muito mais do que tolerância, exige escuta, diálogo, revisão de práticas constantemente, abertura ao conflito, enfrentamento ao preconceito e compromisso com a inclusão real, não uma inclusão excludente. Eu gosto de insistir que a inclusão real não significa apenas permitir que todos entrem na escola. Significa muito mais do que isso, criar condições para que todos permaneçam na escola, todos aprendam, participam, né? Possam participar das atividades, sejam respeitados e também se reconheçam naquele espaço, neste caso do exemplo, a escola. O próprio material das nossas referências bibliográficas, que constam lá no plano de trabalho de ensino, vai destacar que a inclusão precisa ser comprometida com a promoção da cidadania, com respeito à diversidade, né? Vai destacar que ela não é uma tarefa isolada de um professor, de uma professora, mas é um compromisso mais amplo da escola e da sociedade. Nessa perspectiva, o papel da educação não é apagar as diferenças, nem enquadrar todos no mesmo molde, né? Na mesma receita. O papel da educação é formar para a convivência democrática, para o reconhecimento mútuo e para a construção de uma sociedade mais justa. Isso implica o quê, né? Compreender que a igualdade não significa tratar todo mundo da mesma maneira, ignorando contextos, ignorando desigualdades. Em muitos casos, promover igualdade exige reconhecer as diferenças, enfrentar barreiras históricas e construir formas concretas de justiça. Também é importante destacar nesta aula que a diversidade precisa aparecer não apenas como um discurso, né? Mas nas práticas pedagógicas. Ela precisa estar presente no currículo, na seleção de autores e autoras, né? Nas imagens e exemplos que usamos, nas linguagens que legitimamos, nas formas de avaliação, na organização do nosso trabalho pedagógico, nas relações que estabelecemos com os estudantes, mas também com a comunidade. Quando eu escolho trabalhar apenas com uma referência de um mesmo grupo social, quando eu ignoro as contribuições, né, das populações negras, das comunidades tradicionais, das mulheres, dos sujeitos históricos, dos indígenas, sujeitos periféricos, né, de pessoas com deficiência e tantos outros grupos que foram historicamente subalternizados, marginalizados, eu estou ensinando, mesmo sem dizer de forma explícita, que alguns saberes importam e que outros não importam. Então, estou ensinando quem pode falar e quem deve apenas ouvir, aquilo que o Freire chamava de educação bancária. Estou ensinando quem aparece como sujeito do conhecimento e quem aparece como objeto do estudo. Por isso, uma educação comprometida com a diversidade precisa ser também uma educação da alteridade. E a alteridade, para mim, né, e após os estudos que a gente vem feito, sobretudo a partir da contribuição do Paulo Freire para a área da filosofia, é a capacidade de reconhecer o outro como sujeito de dignidade, de palavra, de cultura e de conhecimento. Não se trata aqui de aceitar o outro de forma assistencialista ou de forma paternalista. Não, trata aqui de reconhecer que eu também me transformo no encontro com o outro. Educar na diversidade é isto, né? É educar para sair de si, para romper certezas prontas, para escutar experiências diferentes e para reconstruir o mundo
em comum. Eu diria ainda que a diversidade desafia a formação docente, porque não basta ter uma boa vontade. É preciso estudo, uma postura ética, sinceridade com sensibilidade política, capacidade de autocrítica. E o trabalho educativo exige de nós, professoras e professores, gestores e gestoras, que a gente possa revisar nossos conceitos, nossos privilégios, né? Nossos silêncios e até mesmo os modos como fomos formados. Muitas vezes nós também passamos por processos formativos que invisibilizam as diferenças, que naturalizam as discriminações e apresentam como universal aquilo que era particular. Assim, gente, o papel da educação é também o de desaprender exclusões e de reaprender a conviver. É de criar condições para que o ambiente escolar e educativo seja um espaço de produção de conhecimento significativo, transformador, né? E também de produção de humanidade. Eu quero destacar, por fim, que educar para a diversidade não é fragmentar a escola em identidades isoladas. Importante isso, tá? Né? Colocar em caixinhas cada identidade, né? É bem ao contrário, é construir uma experiência comum, mais justa, mais democrática e mais humana. Quanto mais a educação reconhece a pluralidade da vida social, mais ela se aproxima de sua função pública e social e emancipadora. Por isso eu defendo que falar em diversidade e de diversidade é falar do próprio sentido da educação. Educar não é apenas trabalhar com conteúdos. Educar é formar sujeitos críticos capazes de ler de forma crítica, autônoma o seu mundo e o mundo que vive. De reconhecer as injustiças, de dialogar com os diferentes e com as diferenças, de atuar na transformação da realidade. Se eu tivesse que sintetizar em uma frase nossos primeiros encontros, eu diria o seguinte: a diversidade nos mostra que a educação só cumpre plenamente a sua função social e educativa quando ela é capaz de reconhecer cada sujeito em sua dignidade, quando ela é capaz de contribuir para enfrentar as desigualdades e quando ela consegue, né, transformar e construir práticas de inclusão, cidadania e justiça. E é esse o desafio que está diante de nós. E é também essa potência da educação. Até mais, eu espero que brevemente a gente possa se encontrar em um outro vídeo para falar mais sobre diversidades.